Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Mudei para este apartamento na Mifflin Street no começo de abril. Não era nada chique, apenas uma unidade de 1 quarto em um prédio de tijolos de 3 andares com aquele charme rangente que só se encontra em lugares antigos do centro. Pisos de madeira que gemiam sob os passos, radiadores que chiavam como se tivessem segredos e aquele tipo de moldura rachada que fazia você se sentir vivendo dentro de uma fotografia sépia. Tinha suas peculiaridades, mas parecia o tipo de lugar em que um freelancer como eu deveria morar. Eu tinha 27 anos. Era editor de vídeo freelancer, tentando me firmar, dividindo meu tempo entre vídeos de casamento, comerciais de baixo orçamento e, eventualmente, um curta-metragem. Trabalhava em horários estranhos, geralmente com fones no ouvido. Curvado sobre o laptop, uma tigela de miojo morno ao lado e meia lata de energético suando na mesa. Às vezes virava à noite trabalhando, especialmente quando tinha prazos apertados ou um cliente teimoso que exigia revisões intermináveis. Nas primeiras semanas, tudo estava normal. Eu mal via meus vizinhos, o que me agradava. O cara do outro lado do corredor apenas acenava com a cabeça quando nos cruzávamos na escada, mas, fora isso, o prédio era silencioso. Ele tinha um peso no ar. Paredes grossas, pisos rangendo quando o aquecimento ligava. Não era exatamente assustador, mas definitivamente tinha uma presença. Então, os barulhos começaram. Por volta das 2 ou 3 da manhã, eu ouvia passos leves acima de mim. Não eram rápidos nem altos, apenas o arrastar suave de alguém caminhando descalço pelo piso de madeira. Às vezes, vinha acompanhado de um som de algo sendo lentamente puxado pelo chão. No início, eu achei que não fosse nada. Prédios antigos fazem barulhos. O som se espalha de forma estranha nesses lugares. Talvez alguém estivesse dormindo lá temporariamente ou algum empreiteiro preparando reformas à noite. Mas, uma noite, eu estava na cama, editando um vídeo de casamento no laptop, quando ouvi claramente o arrastar inconfundível de uma cadeira sendo puxada pelo chão. Era diretamente acima de mim, nem abafado nem distante. Parecia que alguém estava lentamente reposicionando uma cadeira de madeira a poucos centímetros do meu teto. Pausei a edição, tirei os fones e fiquei sentado. O som ecoou no silêncio que se seguiu. Sem passos, sem vozes, apenas imobilidade. Lembro-me de ter levantado e andado em círculos pelo quarto, tentando racionalizar. Cheguei a bater no teto com o cabo da vassoura, esperando alguém bater de volta, mas nada. Na manhã seguinte, encontrei Sharon, a proprietária, abrindo a loja dela, e perguntei se alguém tinha se mudado para o 3B. Não, disse ela, sem levantar os olhos do tablet. O 3B está vazio desde dezembro. Vamos reformar mês que vem. Não deveria ter nada lá em cima. Tem certeza? Insisti. Ela finalmente me olhou, sobrancelhas arqueadas. Você acha que eu não sei quem mora no meu prédio? Justo. Ainda assim, eu não conseguia deixar para lá. Naquela noite, coloquei o celular no criado mudo e deixei um aplicativo de gravação de áudio rodando. Na manhã seguinte, tomando café e comendo torradas, rolei a timeline da gravação e encontrei algo às 3h04 da manhã. 3 batidas distintas, igualmente espaçadas. Reproduzi 3 vezes para ter certeza de que não estava imaginando. Foi quando liguei para a polícia. Não para o 190, eu não estava tão assustado assim, mas para a linha não emergencial local. Expliquei a situação, toquei a gravação para eles e pedi que alguém verificasse o apartamento de cima. 2 policiais apareceram mais tarde naquele dia.
Jovens, educados, mas claramente me levando no humor. Um deles fez piada sobre fantasmas e prédios velhos. Eu não ri. Subimos juntos. Sharon teve de destrancar a porta do 3B. Ela rangeu ao abrir, revelando um cômodo vazio. Apenas piso de madeira, um pouco de pó, lonas no canto e uma lata de tinta enferrujada perto da parede. Sem móveis, sem pegadas, sem sinais de que alguém estivesse lá. Eles checaram cada canto. Armários, dutos, embaixo da pia. Nada. Tá tudo trincado, disse um dos policiais. As janelas nem foram tocadas. Pode ser só o prédio acomodando. Canos não batem, eu murmurei. Ele deu de ombros como quem já ouviu essa frase 100 vezes. Eu deveria ter me mudado naquele momento. Mas fiquei. Disse a mim mesmo que estava exagerando. Eu tinha prazos, não tinha tempo para empacotar. E além disso, não ia deixar rangidos me expulsarem. As noites seguintes foram silenciosas, sem passos, sem arrastos, sem batidas. Só eu, meu trabalho e alguns sonhos estranhos aqui e ali, mas nada demais. Quase ri de mim mesmo por ter ficado assustado. Então veio a noite que eu não consegui ignorar. Começou por volta das 2h50 da manhã. Eu estava acordado editando. Um programa de culinária passava no segundo monitor como ruído de fundo. Foi quando ouvi o toque novamente. Suave, rítmico, uma batida a cada poucos segundos. Não era alto, mas muito regular para ser aleatório, como se quisesse chamar minha atenção sem fazer escândalo. Silenciei o vídeo e escutei. Mesma cadência, mesmo lugar, diretamente acima da minha cama. Acendi todas as luzes do apartamento, sentei no sofá da sala, cobertor enrolado em mim, taco de beisebol ao lado, dormindo com um olho aberto. Na manhã seguinte, fiz as malas e mandei mensagem para o meu amigo Nate. À noite, eu já dormia no sofá dele. Quebrei o contrato alguns dias depois. Sharon não contestou. Tentou disfarçar, disse que nunca teve problemas assim antes, mas percebi que algo também tinha mexido com ela. Deixei a chave no balcão dela e não olhei para trás. Achei que aquilo seria o fim, mas cerca de um mês depois, recebi uma DM de um cara que eu não conhecia. Sem saudação, só: "Ei, você chegou a ouvir alguém andando lá em cima?" Só isso. Sem contexto, sem introdução, sem continuação. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Não respondi, mas sabia exatamente o que significava. Alguém se mudara e estava ouvindo também. Ainda tem aquele arquivo de áudio salvo em 2 HDs. 3 batidas espaçadas, claras como o dia. Nunca mais ouvi. E de vez em quando fica realmente silencioso à noite, eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse subido lá por conta própria. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Tenho vivido sozinho desde o meu divórcio há 4 anos. Só eu e meu cachorro Jasper, em uma casa térrea de 2 quartos em Little Rock. É o tipo de bairro que parece ter sido planejado para fins de tarde tranquilos e cadeiras de jardim. As pessoas mantêm as cercas bem aparadas e acenam das calçadas como figurantes de um filme da Hallmark. Depois de passar o dia inteiro lidando com pessoas no RH, resolvendo dramas pequenos e amenizando tensões, chegar em casa e encontrar aquele silêncio era um alívio. Meus dias eram de rotina. Café às 7 e meios às 7h30. Passeio com Jasper às 18 horas em ponto. Ele era leal ao extremo. Parte retriever, parte sombra, sempre por perto. Principalmente depois do pôr do sol. Eu assistia à TV e ele ficava encolhido perto da porta dos fundos, as orelhas às vezes se mexendo ao ouvir barulhos distantes. Mas em julho, algo mudou nele.
Começou com ele me acordando, sempre no mesmo horário, 2:30 da manhã. Um rosnado baixo e lento. Não era o latido animado por causa de um esquilo ou um ruído qualquer. Era diferente. Ele ficava completamente imóvel na porta dos fundos, rígido como uma estátua, olhando para o quintal como se estivesse esperando algo aparecer. Ou tentando me avisar que já tinha aparecido. No começo achei que fosse algum guaxinim rondando a cerca, talvez o gato de um vizinho, mas ao acender a luz da varanda, não havia nada. O quintal estava vazio, úmido de orvalho. O vento balançava os arbustos só o suficiente para fazer a gente duvidar dos próprios olhos. Depois da 4ª noite seguida, encomendei uma câmera Ring. Instalei acima da porta dos fundos na mesma noite em que chegou. Pensei que se houvesse algo ou alguém lá fora, eu captaria. Se não fosse nada, pelo menos ajudaria a dormir. Nas 3 primeiras noites, nada. O quintal parecia sempre o mesmo. Alguns insetos, uma mariposa passando pela lente, vagalumes brilhando como brasas morrendo. Nada fora do comum. Então, veio a 4ª noite. Nem pensei em checar as imagens de manhã. Eu estava grogue, atrasado para uma videoconferência. Só na hora do almoço, sentado à mesa com um sanduíche no intervalo entre reuniões, lembrei. O aplicativo carregou, rolei até o horário arcado, 2:33. Apertei play. Ela estava agachada nos degraus, pele pálida, cabelo molhado e um vestido fino de hospital caindo dos ombros. Os pés descalços pressionados contra o concreto, como se estivesse ali há algum tempo. E ela não fazia nada, só agachada, perfeitamente imóvel, olhando não para a câmera, mas para baixo. Fiquei encarando a tela por um bom minuto antes de pausar. Revi o vídeo. Mesma imagem, mesmo horário. Liguei para a polícia. 2 oficiais apareceram no fim da tarde. Mostrei o vídeo. Um franziu a testa, o outro perguntou se eu não tinha recebido alguma visita recentemente, talvez uma amiga pregando uma peça. Eles não reconheceram a mulher e disseram que ela não correspondia a nenhuma pessoa desaparecida ou foragida de instituições locais. Quando pedi que verificassem hospitais ou centros de saúde mental, deram aquela resposta diplomática. Vamos anotar. Pode ser só alguém passando. Um deles disse, fique de olho. Ligue se acontecer de novo. Eu não fiquei satisfeito. Mas o que mais poderia fazer? Naquela noite, tranquei as portas 3 vezes. Puxei cortinas que nem lembrava que tinha. Levei Jasper para o quarto e deixei a TV ligada no volume baixo, para abafar cada estalo e ranger no escuro. Ela não apareceu na noite seguinte, nem na outra, mas eu não conseguia tirá-la da cabeça. Havia algo na maneira como se agachava, não exatamente escondida, mas como se estivesse esperando. E eu não fazia ideia do quê. No fim da semana, postei uma imagem do vídeo em alguns grupos locais no Facebook e num subreddit do bairro. A legenda era simples. Alguém reconhece esta mulher? Esperava que alguém dissesse que ela parecia familiar. Talvez alguém que trabalhasse em uma clínica próxima, uma enfermeira ou recepcionista. Mas só recebi piadas, memes. Um disse que parecia imagem gerada por IA. Outro brincou que era o fantasma do filme O Chamado. Algumas curtidas, alguns emojis de risada, mas nenhuma resposta real. Deixei o post lá. Não sabia o que mais fazer. Então, Jasper desapareceu. Era uma terça-feira de manhã. Soltei-o no quintal como sempre. Café na mão, celular na outra, checando e-mails. Vi ele farejar o quintal e depois ir na direção do portão lateral. Um vento passou pelas árvores. Olhei para baixo para responder uma mensagem do meu chefe. 30 segundos, no máximo. Quando levantei o olhar, Jasper tinha sumido. Chamei,
Andei pelo quintal, conferi o portão, ainda trancado, até rastejei sob os arbustos, sem buracos, sem grama arrancada. Só ausência. Só nada. O controle de animais não tinha pistas. Vizinhos não tinham visto nada. Coloquei cartazes, andei pelo quarteirão, chamei seu nome até minha garganta doer. Nada. Nenhum latido, nenhum arranhar na porta. Ele simplesmente sumiu. Revisei a câmera Ring várias vezes. Nada. Como se o aplicativo tivesse dado erro. Apagado aquele trecho inteiro do tempo. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Diane, minha vizinha da frente. Você ainda está vendo coisas estranhas na sua câmera? Olhe isso. Ela anexou um vídeo curto, imagem da Ring. Resolução baixa, mas dava para ver o suficiente. Mesmo horário, 2h31. A mesma figura. Pés descalços, aquele vestido, o cabelo molhado caindo sobre o rosto. Mas dessa vez ela estava se movendo. Caminhava lentamente pela garagem de Diane, carregando algo pequeno envolto em um pano claro. O jeito como segurava aquilo fez meu estômago revirar. Era pequeno demais para ser um bebê, mas não era só o tamanho. Era a forma como ela se movia, gentil, protetora. Fiquei olhando para o vídeo por muito tempo, antes de encaminhar à polícia. A resposta: obrigado. Vamos adicionar ao arquivo. Perguntei se poderiam checar outras câmeras do bairro, rastrear de onde ela vinha ou para onde ia. Nenhuma resposta. Já faz quase 1 ano. Nenhum sinal de Jasper. Nenhuma nova imagem da mulher. Mas eu não parei de verificar. Toda noite, toda manhã. Às vezes até no trabalho. Atualize o feed como quem checa a previsão do tempo. Como se esperasse a chuva voltar. Há uma parte de mim que ainda acredita que ela vai voltar. Talvez nunca tenha ido embora. Talvez esteja agachada em outro lugar agora, esperando pelo próximo quintal silencioso, pela próxima luz que se acenderá. Sempre achei nossa casa comum. Nem grande demais, nem pequena demais. Perfeita para mim e para o meu filho, Caleb. É uma casa em estilo colonial, de 2 andares, em um subúrbio tranquilo, nos arredores de Reading, na Pensilvânia. Fico em casa com Caleb, em tempo integral. E a maioria dos dias é preenchida com desenhos animados, sanduíches de pasta de amendoim e negociações sobre por que calças são necessárias. É rotina, confortável, seguro. Ou, pelo menos, eu achava que era. Há um quarto de hóspedes no andar de cima. Não é usado há anos. Meu marido faleceu pouco depois de Caleb nascer e esse quarto acabou virando um depósito. É a única porta da casa que permanece trancada. Principalmente porque não quero que Caleb mexa nas caixas empilhadas lá dentro. Ele é escalador. Sempre foi. Dê 5 minutos e uma cadeira de jantar e ele já está no balcão tentando alcançar biscoitos. Há alguns meses comecei a notar algo estranho. Caleb parava diante da porta do quarto de hóspedes. Ficava ali por alguns segundos, às vezes mais. Isso se tornou um hábito diário. No começo, achei que fosse pura curiosidade. Afinal, é a única porta trancada da casa. Parecia lógico que chamasse a atenção de um menino de 4 anos. Mas então, ele começou a falar com ela. No início eram coisas inocentes, sussurrando enquanto brincava no corredor, indo como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo. Uma vez, cheguei a ouvi-lo dizer:
Você vai primeiro. Isso me fez sorrir. Crianças e suas imaginações. Presumi que ele tinha inventado um novo amigo imaginário. Nada alarmante. Perguntei com quem ele estava falando. Ele respondeu: a pessoa no quarto. Lembrei ele que não havia ninguém lá dentro. Ele apenas me olhou, como se eu não entendesse a piada, como se eu fosse a boba da história. Disse a mim mesma que era só imaginação. Crianças inventam amigos, dão nomes às sombras. É saudável. Pelo menos é o que dizem os livros de parentalidade. Mas continuou acontecendo. Ele ficava cada vez mais tempo diante daquela porta. Mais de uma vez, peguei-o encostando o ouvido na madeira, como se esperasse uma resposta. Então, certa noite, eu estava passando pelo corredor para guardar algumas toalhas. Era pouco depois das 9 e a casa estava quase em silêncio. Caleb estava lá, parado perto da porta trancada, como se estivesse ouvindo algo. Ele disse: agora é sua vez de falar. E alguém respondeu, não alto, mas um murmúrio baixo, como o som de alguém falando dentro da manga do casaco. Mas era distinto. Não vinha da TV, não vinha do monitor do bebê. Vinha do outro lado daquela porta. Fiquei parada no corredor, a cesta de roupas equilibrada no quadril, a respiração presa entre o peito e a garganta. O momento se arrastou. Não ouvi mais nada. Corri até ele e o puxei dali. Ele não resistiu, apenas olhou para mim e disse: eles não gostam quando você interrompe. Quase não dormi naquela noite. Fiquei deitada, inquieta. Cada estalo da casa parecia um grito. Cada rajada de vento contra a parede me fazia sentar na cama. Eu esperava ouvir aquela voz novamente. Na manhã seguinte, abri o quarto de hóspedes. Precisei revirar a gaveta da cozinha para encontrar a chave. Não a tocava há anos. Quando abri a porta, estava exatamente como eu lembrava. Caixas empilhadas, um abajur quebrado encostado na parede, alguns casacos de inverno velhos pendurados no armário. Poeira intacta. A janela estava trancada. Nada havia se movido. Chamei a polícia. 2 oficiais vieram. Eles inspecionaram o quarto com lanternas, verificaram as fechaduras, o armário, o acesso ao sótão. Nada. Nenhum sinal de entrada. Nenhuma maneira de alguém ter entrado ou saído. Um deles perguntou a Caleb se ele sabia o nome da pessoa. Caleb olhou para eles e disse: eles não têm nomes. Não mais. Essa foi a primeira vez que senti algo torcer por dentro de mim. Não exatamente medo, mas algo mais profundo. Um tipo de pressentimento que fica preso no peito. Depois disso, as coisas pareceram se acalmar. Caleb não falava mais tanto com a porta. Não ouvi mais sussurros. Passaram-se algumas semanas e eu disse a mim mesma que tinha sido apenas uma fase. Talvez ele estivesse processando a perda do pai de um jeito que eu não conseguia entender. Então, certa manhã, acordei antes do amanhecer. Algo estava errado. O ar do quarto parecia mais pesado que o normal. Eu não ouvia o zumbido da geladeira lá embaixo, nem o farfalhar das árvores lá fora. Fui verificar Caleb. A cama estava vazia. No começo fiquei parada, encarando os lençóis bagunçados, pensando que ele devia ter ido ao banheiro. Mas a luz do banheiro estava apagada. Verifiquei todos os cômodos do andar de cima. Nada.
Então vi a porta da frente. Estava aberta, escancarada, do tipo que faz a adrenalina percorrer o corpo inteiro. Corri para fora descalça, gritando o nome dele. O gramado estava úmido de orvalho. Meu coração batia nos ouvidos. Cheguei à beira do quintal, os olhos vasculhando cada direção. Foi então que eu ouvi. Ele estava de pé perto das árvores, no limite do terreno, próximo à cerca de madeira antiga, e estava segurando a mão de alguém. Só que eu não conseguia ver a pessoa. Apenas o jeito como seu pequeno braço estava estendido, os dedos enroscados em algo que não parecia estar ali. Gritei de novo. Ele soltou e se virou como se nada estivesse errado, como se fosse uma manhã perfeitamente normal. Quando o alcancei, me ajoelhei e o abracei forte. Ele não parecia assustado, não parecia confuso. Apenas me olhou e disse que eles queriam se despedir. Foi só isso. Era tudo o que ele tinha a dizer. Voltamos para dentro. Tranquei a porta atrás de nós e verifiquei cada janela da casa 3 vezes. Fiz todas as perguntas que consegui imaginar. Quem era? Como a porta se abriu? Por que você não me acordou? Ele só continuava pedindo o café da manhã. No fim, desisti. Naquele mesmo dia, instalei um sistema de segurança, daqueles com sensores nas portas e câmeras. Troquei todas as fechaduras da casa e empurrei uma cômoda pesada para frente do quarto de hóspedes, só por precaução. Não me importei com o quão irracional parecia. Não ia arriscar. Já se passaram alguns meses. Caleb não fala mais com a porta. Ou talvez fale quando eu não estou por perto. Mas de vez em quando pego-o olhando pela janela cedo de manhã, pouco antes do sol nascer, como se estivesse esperando alguém. E o pior é que eu também comecei a esperar. Moro em Billings, Montana. Minha casa é simples. 3 quartos, 2 banheiros, na beira da cidade. Um daqueles bairros tranquilos onde os postes de luz parecem distantes demais e tudo fica realmente silencioso depois das 9 da noite. Sou Dave. Trabalho como empreiteiro. Construo decks, galpões, às vezes reformo cozinhas. Moro aqui com minha esposa há quase 8 anos. Sem filhos, apenas nós dois e a casa onde pensávamos envelhecer. Até o último inverno. Tudo começou com uma batida na porta. A primeira vez foi numa quarta-feira à noite, por volta das 22 horas. Eu e minha esposa estávamos assistindo TV, no meio de um documentário de crimes reais que ela tinha escolhido. A batida veio. 3 toques curtos na porta da frente. Levantei, olhei pelo olho mágico e vi um homem na varanda. Alto, de moletom com capuz, a cabeça inclinada para baixo como se não quisesse ser visto. "Desculpe, casa errada", ele disse assim que abri a porta. Nem esperou eu responder, apenas se virou e foi embora. Nenhum carro na entrada, simplesmente sumiu. Achei estranho, mas nada demais. A segunda vez foi no sábado, mesma hora, mesma batida. Abri a porta e lá estava ele outra vez. "Desculpe, casa errada", mesma frase, mesmo tom casual. Dessa vez saí para fora, observei ele se afastar pela rua. Mas de novo, sem carro, nem vizinhos com luzes acesas, e ele desapareceu na escuridão como se tivesse se dissolvido nela. Na terceira vez eu já tinha perdido a paciência. Não era alguém se enganando. Comprei uma campainha com câmera no dia seguinte. Passei 1 hora instalando e sincronizando no meu celular. Disse à minha esposa que provavelmente era só algum morador local com parafusos a menos, mas nem eu acreditava nisso. Na quarta vez eu estava esperando. Luzes apagadas, TV desligada, só eu no corredor, com visão direta para a porta da frente. A batida veio, exatamente às 22 horas. Abri a porta na mesma hora. Ninguém. A varanda estava vazia. A rua, morta de silenciosa. Só o zumbido distante de um transformador e o barulho dos meus passos na calçada.
Fui ver as imagens na manhã seguinte. A gravação tinha falhado às 21h59. Pulou 4 segundos. Exatamente o tempo necessário para perder o que quer que tivesse lá. Revisei as configurações, reiniciei o aplicativo, até entrei no site de suporte. Sem problemas. Internet estável, nenhuma queda de energia. Deixei para lá como uma falha técnica. Até acontecer de novo. E de novo. Todas as vezes em que ele aparecia, a câmera falhava por alguns segundos. Liguei para a polícia depois da 5ª batida. Contei o que estava acontecendo. Mandaram uma viatura naquela noite. Fizeram uma ronda, andaram pela casa com lanternas. Sem pegadas, sem sinais de invasão ou adulteração. Disseram que talvez fosse uma pegadinha ou alguém insistindo no endereço errado. Pode ser um andarilho, um dos oficiais falou. Nesta época do ano, aparece gente de passagem. Perguntei sobre os problemas na câmera. Eles não tinham muito o que dizer. Continuou acontecendo. Uma noite, eu e minha esposa ficamos acordados com todas as luzes acesas. Nada. Na noite seguinte, exatamente no horário. Desculpe, casa errada. Mesma voz, mesma batida. A câmera falhou de novo. Uma semana depois, enquanto eu estava no trabalho, minha esposa ligou. Era perto do meio-dia. Você desligou o alarme esta manhã? Ela perguntou. Não, saí cedo. Nem toquei nele. Por quê? Diz aqui que foi desativado manualmente. Nosso alarme é básico. Um teclado ao lado da porta da frente. Precisa do código. Só eu e ela sabíamos. Conferimos o histórico no aplicativo. 9h47, desativado manualmente. Depois, nada. Nenhum movimento detectado. Nenhuma porta aberta. Mudamos o código imediatamente. Naquela mesma noite, tirei a bateria da campainha com câmera e instalei um refletor com câmera fixa na varanda. Resolução melhor, mais confiável. Até coloquei um sensor de movimento no quintal. 2 dias depois, algo mudou. Eu estava dormindo profundamente quando minha esposa me sacudiu. David, tem alguém no corredor. Pulei da cama, peguei o taco que deixo ao lado da cômoda e fui até a porta. Todas as luzes já estavam acesas. O corredor estava vazio. Verifiquei o banheiro, o quarto de hóspedes, tudo limpo. Mas então, olhamos para o painel do alarme. Ele tinha sido armado à meia-noite, desarmado às 2h18 e rearmado às 2h22. Nenhum de nós tocou nele. Chamamos a polícia de novo. Vasculharam a casa de cima a baixo. Nenhum sinal de invasão. Janelas trancadas por dentro, sem pegadas novas do lado de fora. Nada mexido. Nenhum alarme disparado. Pode ser um defeito do sistema, ou alguém que conhece a rotina de vocês, murmurou o outro. Naquela noite, decidimos que era o fim. Colocamos a casa à venda na manhã seguinte. Achamos um comprador em menos de uma semana. Fizemos as malas rápido e ficamos na casa do meu irmão até a mudança. Num instante em que entreguei as chaves, senti um peso sair dos meus ombros. Cerca de 1 mês depois, convidei nossos antigos vizinhos para um churrasco na nova casa. Só um sábado casual. Hambúrgueres, cerveja, bate-papo. Josh e a esposa vieram, junto com um casal da frente. Falamos sobre o antigo quarteirão, as fofocas de sempre, até eu mencionar, meio brincando, as batidas noturnas. Vocês já ouviram alguém bater por volta das 10, dizendo casa errada? Eles se olharam por um instante. Josh franziu a testa. Não, cara, sério, nunca ouvimos nada disso. Nossa rua era bem tranquila à noite. Se alguém estivesse batendo de porta em porta, a gente teria percebido. Não soube o que dizer. Apenas assenti e mexi no churrasco. É estranho.
Você se muda achando que deixou algo para trás, mas talvez o que quer que fosse nunca tenha sido sobre a casa. E às vezes, mesmo aqui, me pego olhando para a porta por volta das 10 da noite, ainda esperando algo que não entendo. Se você também acha que a parte mais assustadora não é a ameaça, mas perceber que ninguém vai vir ajudar, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e comente o que faria em cenários assim. E se noites chuvosas te dão sono, é porque você ainda não assistiu bastante a este canal. O próximo vídeo vai mudar isso. Clique agora para assistir 4 histórias de terror muito perturbadoras em noites de chuva, porque nem toda sombra desaparece no clarão de um raio. Fique atento, fique seguro e vejo você no próximo pesadelo. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.